Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos abrir em segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Eu compartilhei a última vez que compartilhei com os irmãos esse texto e gostaria de compartilhar mais um pouquinho aqui. Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória, própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, suplicamos a Tua graça para esse momento, pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos assistir em tudo, Senhor, no falar e no receber a Tua palavra. Precisamos da Tua assistência, precisamos, acima de tudo, das Tuas palavras, porque só o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor é quem tem as palavras que contêm espírito e vida. Então, Senhor, nos dê estas palavras nesta noite, Senhor. Nos dê também espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos ver um pouco mais do nosso chamamento em Cristo Jesus nesta noite, Senhor. Te suplicamos no Teu glorioso nome, Senhor. Amém. Irmãos, a última vez que eu partilhei com os irmãos, eu destaquei o versículo 3 e falei que esse é um dos textos gloriosos na palavra de Deus, em que nos fala do nosso chamamento em Cristo Jesus e mostra que é um chamamento muito grande. Você pode ver aí no versículo 3, vai dizer na parte final que o Senhor nos chamou para a sua própria glória e virtude.
Nas palavras do apóstolo Paulo, nós fomos chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um chamado muito grande que nós, os que nascemos de novo, recebemos da parte do nosso Senhor. Muito grande. E que a nossa vida, ela é muito pequena para que esse chamado possa se processar toda a nossa vida, não é? Nossa vida é muito curta. Nós temos aí no máximo, não passamos de 85 anos. Raros são aqueles que passam de 85 anos, né? Tem alguns que passam. Muito raro ainda são aqueles que chegam na condição de Moisés. 120 anos, a Bíblia diz que os seus olhos não tinham se escurecido e nem o seu vigor tinha se abatido, com 120 anos. Mas são raríssimos os que chegam, os que passam de 85. Então é uma vida muito curta para se processar isso, não é? Por isso que nós não podemos perder tempo. Cada ano precisa ser aproveitado. Cada dia precisa ser aproveitado. Cada momento precisa ser aproveitado para viver à luz desse chamamento, para viver a vida buscando realmente crescer nesse chamado do Senhor, que é um chamado para receber o nosso Senhor Jesus Cristo, para que o nosso Senhor seja formado em nós em plenitude, aqueles que foram salvos pelo Senhor, né? Nós sabemos disso. Então é um chamado muito grande. Eu penso que a melhor interpretação para o Salmo de Moisés, Salmo 90, 12, quando Moisés disse assim: ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio, eu penso que a melhor explicação desse versículo é exatamente isso que eu disse para os irmãos. Porque contar os nossos dias não é contar os anos, obviamente. Contar os nossos dias é viver com uma perspectiva certa, de que a nossa vida é curta e muito curta, de que os nossos dias são escassos e que nós, se queremos viver com sabedoria, precisamos aprender a viver a nossa vida focado na nossa vocação, com os nossos olhos nesse chamamento do Senhor, porque a nossa tendência, de todos nós, me incluindo também, é de se distrair, de se perder nas outras coisas da vida, sendo ela negativa, sendo ela positiva. Então, viver a vida de maneira sábia, contando os dias, viver na presença do Senhor, é viver focado no chamamento do Senhor para nós. E o chamamento do Senhor para nós é esse, irmãos. Nós não podemos perder isso de vista. Todos os anos nós temos que bater nisso. O Senhor nos salvou e nos deixou nessa terra com esse propósito maior: formar Cristo em nós. Esses dias eu recebi a frase de uma irmã que está sofrendo muito esse ano, e ela me mandou uma frase do irmão Charles Swindoll. Achei muito interessante a frase do Swindoll, e a frase dizia mais ou menos assim: uma vida que avança com o Senhor é uma vida que contempla o seu chamamento como sendo maior do que o seu sofrimento pessoal. Achei muito preciosa essa frase, porque de fato essa é a vida que avança com o Senhor. Essa tem sido a minha oração diante de Deus. Senhor, quero poder contemplar o meu chamamento como sendo maior do que os meus sofrimentos. E me lembrei, quando li essa frase, eu me lembrei de uma história de um irmão que eu ouvi recentemente e que marcou muito meu coração, a história desse irmão que estava com câncer, e um câncer muito agressivo, já num estado caminhando para a morte. E um outro irmão foi visitá-lo, e esse irmão fez uma pergunta muito inteligente para esse irmão que estava doente com câncer. Esse irmão perguntou assim: irmão, como é que você quer que eu ore por você? Você quer que eu ore e peça a Deus por cura na sua vida? E esse irmão que estava com câncer, ele disse algo muito precioso, que realmente toca o nosso coração, porque ele estava querendo viver essa realidade. Ele disse assim: olha, meu irmão, eu não quero que você ore por cura. Eu quero que você ore para que nesse momento Cristo possa ser engrandecido no meu corpo.
Eu peço, irmão, que você ore por mim, porque nesse momento o meu coração vai ser exposto. É agora que o meu coração vai sair para fora. E é agora que eu vou ter a oportunidade ou de glorificar o Senhor ou de entristecer o Senhor. Ore, irmão, para que Cristo possa ser formado mais em minha vida através desse câncer. Irmão, realmente, esse irmão ilustra muito bem essa frase do Charles Swindoll. Esse irmão contemplou que o seu chamamento é muito maior do que o seu sofrimento pessoal. Está aí uma boa oração para nós fazermos diante do Senhor, para o Senhor nos ajudar a viver isso em realidade, porque não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. E eu penso que Pedro está fazendo exatamente com esses irmãos. Porque, como eu disse para os irmãos na outra vez, esses irmãos em que Pedro escreveu estavam passando por um momento muito difícil. Talvez eles estavam no ano mais difícil da vida deles. Um ano de muito sofrimento. E o apóstolo Pedro está fazendo exatamente isso. Ele está chamando os olhos dos irmãos para o chamamento deles. Porque quando nós estamos sofrendo, irmão, é bom que se diga isso já de começo, não é? Esse ano vai ser como todos os anos. Talvez seja até pior do que o ano anterior. Vai ser um ano com momentos bons e com momentos de muitas dificuldades. Nós não podemos nos iludir. Esse ano vai ter muito sofrimento na nossa vida, não é? E vai ter momentos de alegria também. Vai ser como todos os outros anos. E pode ser um ano mais difícil que o ano passado, ou pode ser um ano talvez mais tranquilo que o ano passado. Mas a gente não se ilude. Vai ser um ano difícil. O que nós precisamos fazer? Colocar os nossos olhos no chamado e na nossa vocação. E isso vai nos ajudar muito a passar por esse ano. Qual é o nosso chamado? É um chamado para que Cristo Jesus seja formado em nós. Pedro está dizendo isso. E para que nós sejamos gloriosos, como Cristo Jesus é glorioso. Se você voltar um pouquinho na primeira carta de Pedro, ele vai dizer isso muitas vezes. Ele vai dizer que nós somos chamados para sermos conformados ao sofrimento de Cristo. Ele vai dizer que o nosso Senhor Jesus sofreu enquanto esteve aqui na sua carne e que nós, que somos dele, devemos dispor a nossa mente para sofrer, usando uma expressão do irmão White-Mani, naquele texto. Dá uma olhadinha, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1. O irmão White-Mani, escrevendo para os irmãos da China, que estava sofrendo muito, sobre esse texto aqui, ele fez um comentário muito interessante. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim, dá uma olhadinha aí, 4:1. Acharam? 4:1. Diz assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, o que diz aí agora? Armai-vos também vós com o mesmo pensamento. Qual o pensamento? Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. O que ele está dizendo aqui? Usando as palavras do irmão White-Mani. Ele está dizendo, o nosso Senhor sofreu muito. Arme-se com esse pensamento, você que é dele. Qual é o pensamento? Você também vai sofrer. Disponha, irmão White-Mani escreveu assim para os irmãos da China, disponha a tua mente para sofrer. Olha o capítulo 4, versículo 12, diz assim, amados, não estranheis aqui o sofrimento que está no meio de vocês. Por que não é para estranhar? Porque nós vamos passar por sofrimento. Nós somos um povo chamado para sofrer. Irmão, nós temos que levantar pela manhã, logo pela manhã, e já colocar isso na mente. Hoje é um dia que vai ter sofrimento. Hoje é um dia que vai ter muito sofrimento. Já coloque isso na mente, porque nós somos um povo chamado para sofrer. E olha o que ele diz no capítulo 5, versículo 12, lá no finalzinho. Ele diz assim, bem no finalzinho do 5:12, preste atenção, bem lá no final. Ele diz assim, que esta, olha lá no quê? Que esta é o quê? A genuína
graça de Deus, nela estais. A genuína graça de Deus tem sofrimento. Tão diferente da graça que muitas vezes tem sido pregado nos nossos dias. A genuína graça de Deus tem sofrimento. E é o que Pedro está dizendo para os irmãos de novo na segunda epístola. De novo ele liga sofrimento com o chamado, porque é isso que tem que ser mantido na nossa mente. Fomos chamados, vamos passar por sofrimento, porque tem um propósito de Deus em nossa vida, formar Cristo em nós. A outra expressão que ele usa, eu queria que você olhasse no capítulo 1, versículo 3, é que esse chamado é um chamado à piedade. E aqui eu entro nesse meu encargo para essa noite. Um chamado, olha aí, versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim: nós que somos do Senhor, fomos chamados à vida e à piedade. Ele diz: nós que nascemos de novo, temos um objetivo, a piedade. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que o Senhor nos deu vida, não é? O Senhor nos deu um novo coração, porque o nosso coração com o qual nós nascemos é um coração velho, é um coração desesperadamente corrupto, é um coração que o Senhor Jesus disse, do qual brota toda a sorte de desordem, lá em Mateus capítulo 15, mas nós recebemos um novo coração. O que é um novo coração? Uma nova vida, a vida de Cristo. E o Pedro diz assim: começa com vida, porque começa no Espírito. Agora tem algo mais, tem a piedade. O que é a piedade? É a vida de Cristo formada na alma. Para isso nós fomos chamados. Para isso nós estamos aqui. Para que a vida do Senhor seja formada em nossa alma. Vida do Senhor formada na alma é piedade. O que é um homem piedoso? É um homem que tem muito de Jesus Cristo formado na sua alma. Esse é um homem piedoso. Entendeu, irmão? E ele fala como que isso se processa. De que maneira isso se processa? Como é que isso vai se dar na nossa vida? De que maneira? Ele mostra isso para nós. A partir do versículo 5. Ele mostra como isso se processa. Uma tradução muito boa desse versículo 5 até o versículo 7 é uma tradução do irmão Eugene Peterson. Eu esqueci o nome da Bíblia. É uma tradução que ele fez, a mensagem. Ele traduziu de uma maneira muito boa esses versículos 5, 6 e 7. Porque aqui Pedro vai mostrar para nós de uma maneira tão linda como essa vida ela é formada em nós. Ele diz assim: reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Primeira coisa que ele diz: a fé precisa ser associada com a virtude. A fé precisa ter virtude, claro, porque essa vida que nasceu de novo, ela foi unida à vida de Cristo. E essa vida que foi unida à vida de Cristo, agora vai começar a dar passos. Agora vai começar a andar com o Senhor. Agora vai começar a crescer com o Senhor. Agora vai começar a ser transformada, a ser modificada, a ser separada. Isso, na linguagem de Pedro, é virtude. É uma vida que antes odiava, roubava, agredia. Era assim que vivia. Agora não vive mais assim. Porque agora foi unido a Cristo. Agora começou a andar com Cristo. Essa vida agora está sendo trabalhada. Essa vida agora está sendo transformada. Começa a se ver nesta vida algo de diferente. Por exemplo, os irmãos chineses contam de uma irmã que ilustra muito bem esse ponto. Eu li essa história, achei muito interessante. De uma irmã que se converteu na China, e essa irmã era muito agressiva, muito agressiva. Ela era muito conhecida no bairro dela. E ela se converteu, e depois que ela se converteu, ela passou a entregar Bíblia no seu bairro. E por onde ela passava, ela entregava a Bíblia. E um dia ela bateu na porta de uma senhora que ela tinha agredido, que ela tinha batido. Ela era extremamente agressiva, disse que era uma irmã muito, muito forte.
E a pessoa foi atender, e quando viu que era ela, tomou um susto. E aí ela disse assim: não precisa se assustar, eu vim aqui te entregar uma Bíblia. Ela falou: como assim me entregar uma Bíblia? Ela falou: não é agora, estou seguindo a Jesus. Ela falou: você está seguindo a Jesus? Você está seguindo aquele que diz que tem que perdoar? Estou seguindo ele. Você está seguindo aquele que diz que quando bater numa face tem que dar outra? É esse mesmo que eu estou seguindo. Então espera um pouquinho que eu tenho umas coisas para te dar. Só um pouquinho que eu já venho. Ela pegou a Bíblia, entrou dentro de casa e saiu de casa com uma sacola cheia de batatas e começou a tacar batatas nessa senhora. E descarregou as batatas nessa irmã. Essa irmã então catou todas as batatas, colocou dentro de uma sacola que estava com ela, levou para casa, foi ao Senhor, dobrou o joelho e disse: Senhor, a vontade que eu tive era de entrar e de bater nessa mulher, mas agora eu estou seguindo o Senhor. Você está percebendo? Fé, virtude. Agora eu estou seguindo ao Senhor. Como é que eu vou fazer agora? E o Senhor deu uma direção para ela. O Senhor falou: você pega as batatas, faz um prato com as batatas e leva para essa senhora. Ela foi, fez um prato com as batatas, bateu na porta daquela senhora e entregou as batatas. Agora um prato, não sei que prato que ela fez, mas fez lá um prato e entregou para a senhora. Resultado: a senhora que jogou as batatas nela quis saber o que estava realmente acontecendo e se converteu. Fé precisa ser associada com virtude. Quem realmente foi unido a Cristo e diz que foi unido a Cristo tem que começar a mostrar diferença na sua vida. E aí diz assim: a virtude, o conhecimento, porque agora tem que conhecer Jesus, agora tem que conhecer o Senhor, agora começa uma caminhada de conhecimento espiritual, não é? A nossa ocupação nessa terra, enquanto estamos aqui, é conhecer o nosso Senhor Jesus até o pleno conhecimento, como diz Pedro. E ele diz assim: e do conhecimento, o domínio próprio. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo que o conhecimento agora precisa ter uma coerência com a vida. Que o conhecimento agora precisa ter uma coerência com as escolhas. Porque, às vezes, a pessoa tem um conhecimento do Senhor, mas esse conhecimento que ela tem do Senhor não condiz com as escolhas dela. Domínio próprio aí tem a ver com as escolhas, tem a ver com a vida da pessoa. É como se Pedro estivesse dizendo assim: agora, que esse conhecimento que você está adquirindo do Senhor tem que ser visto através das suas escolhas. E ele diz mais, ele diz assim: e agora associa algo mais: perseverança. Por que perseverança? Porque sem perseverança nós não crescemos com o Senhor. E há um elemento aqui, segundo os estudiosos dos textos bíblicos, eles dizem que há um elemento aqui nessa perseverança que é de vigilância, de um estado constante de vigilância. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio e agora um estado constante de vigilância. Por quê? Porque a nossa tendência é relaxar na vida cristã. Especialmente nesses meses, de férias, dezembro e janeiro, são meses que nós relaxamos na vida cristã. E nós nos esquecemos que os nossos inimigos espirituais não relaxam, Eles não descem para a praia em dezembro e voltam em fevereiro. Não. Eles ficam na ativa. Eles estão aí. Eles estão. E o nosso Senhor disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, sem vigilância constante, não há avanço na fé cristã. Sem vigilância, nós não avançamos. Os irmãos estão entendendo? Sem vigilância, a nossa vida fica como um joguinho daqueles que nós jogamos em casa com as crianças. Sabe aqueles joguinhos que nós... Esse dia nós estávamos num grupo, eu estava compartilhando num grupo, eu disse isso. Às vezes a nossa vida é como de um joguinho. Sabe aqueles joguinhos que nós temos com as crianças? Você abre e tem dado, aí você joga e tem aquelas pecinhas, Aí você joga e está lá. Avance
5 casas. Caiu lá e avança 5 casas. Aí joga de novo, cai numa parte lá e agora volte 10 casas. É assim que muitas vezes a gente vive. Porque não tem vigilância, não avança. Avança 5 casas, volta 10 casas. Né? Às vezes cai numa parte lá que está assim, fique 2 rodadas sem jogar, não é assim? Aí fica 2 rodadas sem jogar. Perde tanto tempo na vida cristã. Por quê? Porque não tem vigilância. O Senhor disse assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Irmão, nós temos que fazer provisão antes, isso tem a ver com perseverança, para não entrar na tentação. Porque depois que entra na tentação, não tem como mais sair. É como você lavar louça, irmão, para ilustrar o fato. Pensa lavando louça. Quando você está lavando louça, se a válvula da pia está fechada, vai enchendo de água. Aquilo vai enchendo de água. Chega uma hora que você quer esvaziar aquela água. Aí você tira aquela tampa da válvula. Quando você tira a tampa da válvula, forma uma espiral, não é assim? A água começa a descer. Se tem alguma coisa ali na água que você quer tirar, você tem que tirar antes que aquilo entre no redemoinho. Porque depois que entrou no redemoinho, você não consegue tirar mais. Entrou no redemoinho, vai para o ralo. É basicamente isso aqui, irmão. Entrou na tentação, vai para o ralo. Tem que fazer provisão antes. E nós somos tentados, cada um segundo a sua própria cobiça. Quando a gente pensa em tentação, a gente logo pensa em questões sexuais. Mas as tentações são inúmeras. E as tentações têm uma finalidade: impedir que nós avancemos no próximo passo. Qual é o próximo passo? Qual é a próxima palavrinha? O que vem depois de perseverança? E a perseverança, como disse Tiago, foi partilhado semana passada, tendo ação completa, o que vem em seguida? Piedade. A piedade estabelecida como alvo agora é usufruída. A piedade colocada como objetivo de Deus para a nossa vida, nesse momento agora ela é experimentada. E Pedro coloca mais 2 coisas, é muito interessante isso. Ele coloca depois da piedade, presta atenção, ele coloca fraternidade e amor. Por quê? Porque depois da piedade, o que vai ser expressado em nossa vida é fraternidade e amor. É tão interessante, a Juliana, ela gosta muito de plantar as coisas, plantinhas, e ela plantou um pezinho de morango. E esses dias ela trouxe para eu ver o pezinho de morango que ela plantou, e ela mostrou para mim que uma florzinha, ela disse, olha amor, antes de nascer o fruto, o morango, nasce a florzinha. Aí eu entendi, eu falei, a explicação está aí. Né? A explicação está aqui. Piedade é Cristo sendo formado em nós. Aí nasce uma florzinha, a fraternidade, e depois o fruto, o amor. Irmão, se Cristo Jesus está sendo formado em nós, o que vai aparecer? Fraternidade e amor. O fruto do Espírito é amor. Se o Senhor realmente está crescendo em nossa vida, o que vai ter? Amor. Como nós sabemos que uma pessoa está crescendo em Cristo? Como fica claro de que Cristo está sendo formado naquela alma? Amor. Se o amor do nosso Senhor está sendo evidenciado nessa vida. Se há amor. E é tão interessante que o apóstolo Paulo diz assim, em Colossenses capítulo 3, ele diz assim, acima de tudo, depois de colocar uma série de virtudes, ele conclui dizendo assim, acima de tudo, esteja o amor. Porque o amor é o último que aparece. Porque ele é o vínculo da perfeição. Então queremos saber se nós realmente estamos crescendo em Cristo? É simples. Quanto do amor do nosso Senhor tem sido visto através de nossas vidas. E Pedro vai nos mostrar, irmãos, um quadro aqui maravilhoso para nós. O quadro é o seguinte, eu gostaria que os irmãos tivessem isso em mente. O quadro é, fomos chamados
para a piedade. Essa é a primeira coisa que ele coloca. Essa piedade é nos fazer gloriosos como Cristo é glorioso. E aí ele diz assim: isso se processa em nós assim, e ele vai colocando. E então ele coloca para nós alguns erros e equívocos que nós podemos ter na nossa caminhada. Foi o que eu partilhei com os irmãos semana passada, na última vez. Eu disse aos irmãos que o primeiro equívoco que nós cometemos na nossa vida com o Senhor, na nossa caminhada com o Senhor, é achar que esse trabalho do Senhor em nós é abstrato, mas ele não é. O Senhor leva em conta a nossa condição, a nossa fraqueza. Vamos passar por isso rapidamente. Olha onde está isso aí no versículo 1, quando Pedro diz aí, capítulo 1, versículo 1. Nessa primeira expressão dele aí, Simão Pedro. Quando ele diz Simão Pedro, ele está dizendo assim, esse trabalho do Senhor, depois de mostrar o chamado, como se processa, ele vai corrigir alguns equívocos nossos. A primeira coisa que ele corrige em nós é achar que o Senhor desconsidera a nossa fragilidade. Não desconsidera. O Senhor leva em conta a nossa fragilidade. Porque quando ele diz Simão Pedro, ele está lembrando que ele era. O que ele era? Um fracasso. Mas apesar de todo o fracasso pessoal de Pedro, o Senhor fez um chamado e o Senhor levou à frente esse chamado na vida de Pedro. O Senhor não desistiu de Pedro, o Senhor foi firme com Pedro. E o Senhor será firme conosco, no chamado que Ele tem conosco. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque o Senhor não desiste de nós. Nós muitas vezes, nós desistimos de nós mesmos. Muitas vezes. Muitas vezes nós até tentamos sair da mão do nosso Senhor. Mas o Senhor não desiste de nós. Ele sabe que nós somos Simão. Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nossa tendência é ao fracasso. Ele sabe. Mas Ele persiste. Ele continua, Ele vai até o fim, batendo, falando, insistindo conosco, nos chamando para o propósito dEle em nossas vidas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que Ele corrige é que é um processo gracioso nas nossas vidas. Ele diz isso aí a partir do versículo 3, quando ele diz assim, nos tem sido dado. Depois no versículo 4 ele diz de novo, olha que lindo, irmão, de novo ele diz, nos tem sido dado. O que ele quer dizer com isso? Que é um processo gracioso de Deus nas nossas vidas. É graça, irmão. É dado. Não é maravilhoso? Não é emprestado, não é financiado, não é parcelado, é dado. O Senhor nos deu tudo que nós precisamos para avançar com Ele. Maravilhoso, irmão. Lembra da frase de Agostinho? Quem já leu o livro de Agostinho, Confissões, lembra dessa frase dele. Famosa frase de Agostinho. Concede-me o que ordenas, e ordenas o que quiseres. Sabe o que Agostinho está dizendo? Ele está dizendo assim, que quando o Senhor ordena, quando o Senhor exige muitas coisas de nós. Quando o Senhor pede, demanda muitas coisas de nossa vida, Ele sempre nos dá o que nós precisamos para aquilo que Ele pediu. Ele dispõe. E aonde Ele dispõe? Ele dispõe no seu Espírito. A ideia, irmão, é como se o Espírito Santo, eu sei que a ilustração é pobre, mas só para ajudar a entender. É como se o Espírito Santo fosse um grande guindaste. E a nossa vida, nesse caminho à piedade, é um caminho de muitas pedras que nós não conseguimos tirar. São pedras de muitas toneladas. A nossa vida é uma trama complicada, irmão. Nós somos seres muito complicados. Nós temos coisas em nossa alma que nós não conseguimos resolver. Não temos condição nenhuma de resolver e de tirar. Nós somos literalmente casos perdidos, não é? Não conseguimos. Não é simplesmente que nós não queremos. Também, muitas vezes nós não queremos. Mas é que nós não conseguimos. Nós não temos condição. Mas é como se o Senhor, para ilustrar para nós, né, como se o Espírito Santo fosse um grande guindaste. Me perdoe pela ilustração pobre, para fazer isso com o Espírito Santo. Mas só para entender. É como se ele fosse um grande guindaste. E Deus dissesse para nós assim, entra no guindaste, que o guindaste levanta a pedra para você.
O guindaste tira a pedra para você. O guindaste tem força. Por que um guindaste? Porque o Espírito Santo não vai fazer tudo. Já vamos entrar nesse ponto. O Espírito Santo coopera conosco. O Espírito Santo interage conosco. O Espírito Santo não vai fazer sozinho, ele faz conosco. É graça, mas é participativo no que diz respeito ao trabalho de Deus em nós. Ele vai interagir com as nossas vidas. Por isso que Paulo diz assim, que o Espírito nos assiste, nos ajuda, ele nos habilita nas nossas fraquezas. E ele intercede por nós. Ele está constantemente intercedendo por nós, porque somos fracos. O Senhor ilustrou isso na vida de Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 31, quando ele disse assim: Simão, Simão, o diabo te pediu, e te pediu para te peneirar, e eu te entreguei. Peneirar é jogar para cima para tirar a casca. E o Senhor diz assim: mas eu roguei por ti, eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Irmão, se o Senhor não tivesse rogado por Pedro, Pedro teria desfalecido, ou não teria? Teria. Eu roguei por ti, para que tu não desfaleça. Irmão, se o Espírito Santo não rogar por nós, nós vamos desfalecer, porque nós não podemos, nós não temos condição. Mas o Senhor disse assim: tu, quando voltares, tu, quando te converteres, tu, quando fores restaurado, fortalece os teus irmãos. O Senhor restaurou esse Pedro. E esse Pedro se transformou nesse homem precioso, nesse homem que escreveu coisas preciosas. Irmão, pensa na vida de Pedro. Sabe quem era Pedro? Pedro era um homem que o tempo todo tropeçava. Pedro era um homem que o tempo todo, quando você lê os evangelhos, você vê ele o tempo todo tropeçando. Bem parecido conosco. Só que quando ele escreve a sua carta, ele diz assim: se nós avançarmos com o Senhor nessa piedade, nesse caminho da piedade, se o Senhor encontrar em nós caminho para avançar em nós, ele diz assim, olha só como ele diz, irmão, que expressão rica para você considerar. Dá uma olhadinha no versículo, lá no finalzinho do versículo 10. Que expressão rica. Ele diz assim: não tropeçareis em tempo algum. Não é rico essa expressão? Esse é o Pedro que agora está escrevendo. O Pedro que avançou com o Senhor. O Pedro que tropeçava o tempo todo, agora escreve: não tropeçareis em tempo algum. E isso aconteceu, amado irmão, porque ele foi cooperando com o Senhor. Porque, irmão, nós somos salvos pela graça. Quem é salvo, quem foi regenerado, quem foi justificado, não vai perder a sua salvação. Ganhou uma posição irreversível diante do Senhor. E eu gostaria de chamar a sua atenção para mais esse ponto aqui nessa noite, para a gente caminhar para o fim. Porque Pedro coloca o chamamento, coloca como se opera, corrige os equívocos, e agora ele coloca o perigo. E qual é o perigo? Nós não perdemos a nossa posição em Cristo Jesus. Não perdemos. Somos filhos, se nascemos de novo, se fomos justificados, estamos seguros. Não perdemos a salvação. Se você crê que perde a salvação, eu respeito a sua opinião, a sua posição, mas o meu entendimento na palavra de Deus é que nós, que nascemos de novo, que somos do Senhor, que fomos justificados, nós não perdemos a nossa salvação. Por um motivo muito simples. Nós só perdemos o que está na nossa mão. A salvação não está na nossa mão. O que está na sua mão você perde. Mas o que está na mão do Senhor não tem como ser perdido. O Senhor diz: da minha mão e da mão do Pai, ninguém tira. Ninguém arrebata, então não perde. Está seguro. Nós não perdemos a salvação. Mas nós podemos, como filhos de Deus, frustrar a nossa vocação. E esse é o perigo. E se isso acontece, e acontece por quê? Porque negligenciamos a nossa eleição e vocação. E se isso acontece, irmão, eu gostaria que você me ouvisse bem.
algo da parte do Senhor. Se isso acontece, o caminho que vai sendo processado é terrível. Esse caminho não é de uma hora para outra, vai aos poucos. Nós vamos dando passos no caminho aos poucos. O Senhor tem um caminho para nós, mas se nós negligenciamos esse caminho e tomamos outro caminho, isso aos poucos vai se processando em nossa vida. Então nós permanecemos cristãos, somos filhos do Senhor, mas há um perigo. Há um perigo. Frustramos a nossa vocação, frustramos o nosso chamado. E aí, ao invés de desenvolver em nós piedade, vai desenvolver uma outra coisa. 2 Timóteo capítulo 3, lá diz assim, que muitos nos nossos dias terão forma de piedade. E aí ele diz assim, que os últimos dias seriam tempos difíceis, porque os homens serão. Aí você sempre, irmão, sempre quando você lê as Escrituras, você sempre tem que perguntar, que homens são esses? São os homens do fim. Mas você sempre, com uma boa regra de interpretação, você sempre precisa voltar ao contexto remoto e contexto imediato, e saber de quem ele está falando. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, ele está falando da igreja dos últimos dias. E ele diz que a igreja dos últimos dias será uma grande casa. Ele diz que a igreja é a casa de Deus. E a igreja dos últimos dias será uma grande casa. E nessa casa haverá vasos de honra e vasos de desonra. Vaso é crente. O vaso é cristão. Existe o vaso que é, Paulo diz, de honra, que é santificado e purificado para o seu possuidor. E apto para toda boa obra. Esse é o vaso de honra. Mas ele também fala do vaso de desonra. E ali ele começa a descrever que esse vaso de desonra tem que ser exortado. E tem que ser exortado pelo servo do Senhor. Ele descreve como é que é o servo do Senhor. Depois você pode ler lá. E ele diz assim, precisa ser exortado para que o Senhor conceda arrependimento e essa pessoa seja voltada à sensatez. E mais, ele diz assim, e seja livre do laço do diabo, porque está cativa do maligno. É o que Paulo diz. Paulo está falando de cristãos. E aí ele começa a dizer assim, e nos últimos dias, os homens cristãos, irmãos, serão. Os cristãos serão avarentos, mentirosos, cruéis. Irmão, se você não entender isso, você não compreende a vida cristã. A vida cristã será incompreensível para você. Sabe o que vai acontecer quando nós não compreendemos isso? Nós olhamos para algumas pessoas e começamos a julgar e dizer assim, essa aqui nasceu de novo, essa aqui não nasceu de novo. Não é assim que nós fazemos? Amado irmão, Paulo está descrevendo a condição da igreja do fim. E aí ele diz assim, tendo forma de piedade. O ímpio não tem forma de piedade, o ímpio não sabe o que é piedade, o ímpio não tem piedade. Quem tem forma de piedade são cristãos. E aí ele diz assim, foge também destes. Nós tivemos aqui uma ministração sobre o mundo, e nós ouvimos aqui nessa ministração que em nenhum momento as Escrituras nos orientam a fugir do ímpio. Sim, nós temos que tomar cuidado com as contaminações desse mundo, mas a Bíblia sempre nos orienta a não nos associarmos com cristãos que têm vivido uma vida negligente no Senhor. Paulo diz em uma certa, não me lembro agora o texto, ele diz assim, com tais nem comam. Amado irmão, se você achar que isso não é possível, é só você ler 2 de Pedro, capítulo 2. Depois você lê em casa o capítulo 2. No capítulo 2, Pedro vai estar descrevendo sobre os falsos profetas, que o Senhor disse no Sermão do Monte que entraria no nosso meio. E Pedro diz que os falsos profetas são cristãos. Você quer ver isso? Abre lá no capítulo 2,
Confira. Só vou dar alguns versículos para os irmãos. Os irmãos depois podem conferir mais profundamente em casa, ler em casa, mas eu vou só destacar alguns pontos para os irmãos. 2 de Pedro, capítulo 2, ele diz assim, olha lá no finalzinho, ele está falando dos falsos profetas, 2:1. Ele diz assim, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor quem foi resgatado? Os falsos profetas. Mas eles renegaram o soberano Senhor. O que mais ele diz? Você pode depois continuar lendo. Vamos pegar mais um texto, versículo 15. Olha o que ele diz aí. Abandonando o reto caminho. Para abandonar o reto caminho, tem que estar no caminho. O que mais ele diz? Versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se, aqui é o estágio pior da apostasia. Lembra que eu falei que vai por estágios até chegar em um estágio pior. Aqui é o estágio pior. Ele diz assim, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Versículo 21. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o quê? A expressão que Pedro usa, o caminho, porque Pedro tem a analogia do caminho, o caminho da justiça, de que após conhecê-lo, voltaram para trás, apostasia, apartando-se do santo mandamento que lhes foram dado. E aí ele usa uma ilustração terrível para descrever quando volta. Ele diz assim, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Não é algo que fala o nosso coração? Amado irmão, você foi chamado pelo Senhor. Um chamamento muito precioso. Só vou dar mais um versículo para você considerar diante do Senhor. Olha o capítulo 1, o versículo 9. Olha o que ele diz no 1:9. Pois aquele a quem estas coisas não existem, não estão presentes. O quê? O que ele vem descrevendo do caminho que nós compartilhamos. É cego. Pedro está dizendo que tudo começa perdendo a visão espiritual. Porque quando perde a visão espiritual, perde a vocação espiritual. Essa é a grande mensagem do apóstolo Paulo no livro de Efésios. Perdeu a visão, não tem vida. Lembra de Efésios? 3 capítulos falando de visão espiritual, os 3 últimos capítulos falando da vida com o Senhor, a nossa vocação, o nosso chamado, o nosso andar. Perde a visão espiritual, perde tudo. E Paulo diz assim, que nos últimos dias, os cristãos não suportariam a sã doutrina. E eles então se cercariam de pessoas, de pastores, de profetas, que pregassem para eles palavras que eles gostam de ouvir. E Paulo diz ali que são palavras que fazem coceira no ouvido. Paulo diz que esse estágio, irmão, a pessoa vai se tornando inimiga do caminho da cruz. Paulo diz que essas pessoas aprendem. Irmão, presta atenção nisso que Paulo fala em 2 Timóteo. Ele diz assim, aprendem, e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo diz assim, são ensinados, mas não são transformados, não crescem, não avançam no caminho da piedade. Que coisa, né? Isso pode acontecer com qualquer cristão. Por isso, irmão, que nós, como cristãos, temos um chamado tão glorioso, algo tão precioso da parte do Senhor. O Senhor nos chamou, e nos chamou com santa vocação. E o que nós temos que fazer? Colocar o nosso coração, reunindo toda a nossa diligência, como diz ele, sabendo que tudo nos foi dado,
reunindo toda a nossa diligência. Associa, irmão. Associa, vai associando, vai respondendo. Sim, nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos. Mas graças a Deus, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que está sentado num trono de graça. E o livro aos Hebreus diz assim: acheguemo-nos a Ele, para encontrar graça. Porque todas as vezes que nós nos achegamos a Ele, nós encontramos graça. Graça para avançar com Ele. Porque, irmão, escute bem, isso é muito sério. Se nós não avançamos, nós, como cristãos, nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos melhores. Nós, como cristãos, vamos engrossar a fila de 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos terminar com ela? 2 Timóteo 3. Que o Senhor nos livre disso, que possamos avançar com Ele. Esse é o desejo do Senhor. Foi compartilhado esses dias, né? Esse texto no nosso meio. 2 Timóteo, capítulo 3. Pois os homens, lembre-se, está falando de cristão. Eu sei que aqui descreve o coração humano, mas se nós não cuidarmos da nossa relação com o Senhor, e se nós não focarmos o nosso Senhor, se nós não cuidarmos da nossa relação com o Espírito Santo, irmão, precisamos cuidar da nossa relação com o Espírito Santo. Escute, irmão, em nós há potencial de sobra para viver tudo isso aqui. Porque dentro de nós está um velho homem. Dentro de nós tem uma carne terrível. E depois, em casa, você faz um exercício. Você pega a lista das obras da carne de Gálatas capítulo 5 e coloca do lado dessa lista. E estude as duas, e você vai ver o quanto elas estão relacionadas. Porque dentro de nós tem uma carne, que se não for mortificada, se não for tratada na cruz, essa carne aparece. E nós, ao invés de andar com o Senhor, nós vamos andar na carne. E andando na carne, estas coisas aparecem em nós. Paulo diz então que nos últimos dias, os dias do fim, os homens serão egoístas, os cristãos serão egoístas. Muitos cristãos egoístas, tem bastante. Avarentos, tem bastante. Tem. Tem cristão avarento? Tem. Tem sim. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, sim, tem. Desobediente aos pais, quantos jovens cristãos que são desobedientes aos seus pais? Muitos. Jovem, você nasceu de novo, você é um cristão, você está dentro da casa do seu pai, você tem que ser obediente ao seu pai. Paulo diz que os cristãos, nos últimos dias, seriam desobedientes aos seus pais. Como nós temos visto isso nos dias de hoje. Jovens cristãos que peitam seus pais, jovens cristãos que desrespeitam seus pais. Irmãos, é possível? É, porque a carne está dentro do jovem cristão. Não é? O que mais ele diz? Ingratos, irreverentes, sim, desafeiçoados, implacáveis, duros, caluniadores, sem domínio de si, sem domínio próprio. Ora, o Pedro mandou associar domínio próprio porque é possível viver de acordo com os instintos, de acordo com as vontades, de acordo com os desejos. Sim, é possível ser um cristão e viver assim. Claro que é possível. Claro. Cruéis. Quantos cristãos cruéis, maldosos? Sim, existem. Inimigos do bem. Sim. Traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí ele diz, tendo forma de piedade, negando o poder. Qual o poder? O poder da piedade que Pedro descreveu no capítulo 1, versículo 3. Porque ele fala que nos foi dado esse poder, o poder da piedade. Leve isso diante do Senhor, considere isso diante do Senhor. Olha essa lista.
Olhe a lista de Gálatas capítulo 5. Coloque a sua vida diante do Senhor. Fala: Senhor, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Sua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque somos Teus e nada pode nos separar do Teu amor. Sabemos que se vivamos ou se morremos, nós somos do Senhor. Nós estamos, sim, Senhor, seguros nas Tuas mãos. Como isso enche o nosso coração de alegria e de segurança. Mas, Senhor, nós somos fracos e reconhecemos diante de Ti, Senhor, nesta noite a nossa fraqueza. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos a nos tornarmos mais vigilantes nesses dias do fim. Ajuda-nos a colocar a nossa vida diante do Senhor e Te pedir, Senhor, que Tu mesmo venha sondar o nosso coração, que Tu mesmo, Senhor, venha falar conosco. Ajuda-nos, ó Senhor. Não permita, Senhor, que andemos distraídos da nossa vocação. Não permita, Senhor. E que nesse ano, Senhor, que o Senhor possa ser um pouco mais formado em nossa alma. Que nesse ano, Senhor, que possamos crescer um pouco mais com o Senhor. Que nesse ano possamos acolher o sofrimento que o Senhor mesmo tem permitido em nossa vida. Que esse ano, Senhor, possamos crescer em Ti e assim amarmos mais uns aos outros, suportarmos mais uns aos outros, sermos mais misericordiosos uns com os outros, manifestar o Teu amor entre os irmãos. Ajuda-nos, ó Senhor. Queremos crescer e avançar com o Senhor. Essa é a nossa oração a Ti. Em nome do Teu Filho amado. Amém.